Olá, olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui ao canal Cursos para Barbeiros. Eu sou Sidney Francisco. Nesse vídeo nós vamos falar da sequência sobre a questão das perguntas e respostas. Na minha idade, eu posso ser barbeiro? No vídeo 1, se você não viu o vídeo 1, eu aconselho você voltar e ver o vídeo 1, que lá eu abordo, foram 6 perguntas e eu respondi 2 perguntas lá no primeiro vídeo, onde fala de um garoto de 13 anos, um de 17 anos, e aqui nesse vídeo eu vou abordar para você um rapaz de 20 anos que me faz uma pergunta, essa mesma pergunta, e um moço de 47 anos. São idades diferentes para a mesma pergunta. Cada um vivendo a situação, cada um vivendo uma realidade, e todos querem confinar os seus anseios, seus desejos para essa mesma pergunta, e dentro dela ver qual a possibilidade que ele tem de aplicar os conhecimentos que ele já tem, ou de adquirir novos conhecimentos e implementar dentro de uma profissão de barbeiro e ser aí um profissional que realmente faça a diferença no mercado. No vídeo 1 eu falei sobre a questão do garoto de 13 anos, as vantagens e as desvantagens, da mesma forma como eu falei para o de 17 anos, vantagens e desvantagens. E nós vamos começar falando aqui de 20 anos. Ele, de repente, onde ele está inserido, a questão cultural dele, social, geográfica, como eu falo também nos outros vídeos, pode ter um ponto aí de questão de interferência, porque vai depender muito do berço onde esse rapaz foi gerado. Quais foram os valores que foram passados para ele, qual foi a estrutura familiar que ele tem, qual que foram os anseios que ele tem, já carrega dentro de si, desde novo, de repente aquele já tem uma visão empreendedora, de mais novo já passou, de repente, por diversos desafios, ou de repente um rapaz mais centrado, mais no eixo familiar, e ficou mais tranquilo no canto dele, fazendo as coisinhas mais no tempo certo, e agora quando chegou a uma certa idade, que ele começa a ir fazer algumas coisas diferentes, tem ações, desejos diferentes, e quer colocar isso em prática. Um rapaz de 20 anos, de repente, dependendo da situação dele, já passou por muitas experiências, como eu falo algumas no vídeo sobre o garoto de 17 anos, que de repente já está numa questão, uma fase conturbada, vestibular, namoro, uma carteira de habilitação, servir um exército, assim por diante, umas coisas. Já o de 20 anos, essas questões ele já passou. Pode ter uma experiência, talvez, de já ter trabalhado em outras empresas, com outros tipos de negócio, já pode ter empreendido em alguns tipos de negócio, que essas experiências podem somar de forma positiva, ou dependendo onde ele inseriu no mercado de trabalho também, pode ter experiências negativas, que se ele não souber trabalhar isso, ele vai arrastando isso para uma nova profissão, acabando sendo penalizado por ter tido conhecimentos que pode ter levado a alguns traumas aí. Por isso é importante você estar muito antenado aos seus anseios, aos seus objetivos, o que o mercado se propõe, o que você tem de sonho arraigado dentro de você, o que você realmente pretende oferecer para o mercado, para que o mercado realmente possa ter aí, como diz, um continente para você explorar e você encontrar as melhores coisas dentro deste mercado, as melhores formas de você expor a sua arte, ok? Então vamos lá. Na questão de 20 anos, vou te dar aqui um exemplo da minha história também, como lá atrás eu dei o exemplo da minha fase, que eu já passei dentro da profissão, eu passei pelas fases, tanto de 13 anos, que eu comecei com 7 anos, passei pela fase de 13 anos cortando cabelo, 17 anos, e de 20 anos, onde eu estava ali na transição para realmente entrar para uma vida profissional dentro da área, foi um momento que eu estava passando por um momento conturbado. Foi uma fase difícil, complicada, porque eu tinha saído do interior aos meus 19 anos, e cheguei na cidade sem dinheiro, sem estudo, sem emprego. Eu sabia cortar cabelo, mas eu não era profissional que vivia exclusivo da área de barbearia. Então eu tive muita dificuldade, tive muita exploração, porque eu trabalhava na época, se você voltar atrás, nos 22 anos atrás, o salário era R$100. Para você ter uma ideia, eu trouxe um dinheirinho de lá dos boi que eu tinha vendido, que fazia carvão lá, eu trouxe um dinheiro, ali eu pegava parte desse dinheiro para inteirar para me pagar o aluguel. Pra você ter uma ideia, eu ganhava um salário mínimo, na época, trabalhando 16, 17 horas por dia. Então eu estava vivendo uma fase muito difícil naquele momento, tomada de decisões, eu estava ali buscando realmente uma nova oportunidade, eu estava disposto a dar a cara a tapa, e eu não tinha noite, eu não tinha dia, eu não tinha por quem esperar a oportunidade, me dar apoio, porque eu trabalhava, tinha dia, já chegou vez de dar, só foram poucas vezes, a média era de 16, 18 horas, mas chegou vez de eu chegar 19 horas de trabalho direto. Tinha vezes que eu trabalhava com um pé no chão e outro no ar para aguentar ali o tranco, mas eu sabia que aquilo não era um fim, aquilo era um princípio de uma nova coisa, era uma oportunidade que eu estava
Ali eu estava buscando conhecimentos para me dar uma outra oportunidade de me escalar para outra área. E foi exatamente o que eu fiz. Mas, moral da história, a coisa estava difícil naquele trabalho. Depois, logo nesse período de tempo, eu arrumo ali uma namorada, nesse meio de tempo. Por falta de experiência, sem nada e tudo, eu acabei engravidando essa menina muito nova. Aí que a coisa apertou mais, porque além de eu não ter dinheiro, não ter estudo, não ter profissão nem nada, eu começando ali eu tive que sair desse trabalho, reduzir ali para um período menor e tentar fazer o curso. Junto a isso eu vendia churrasquinho na rua, eu capinava lote para os outros, eu vendia queijo no saquinho, batendo de porta em porta. Então eu fazia os cambau a quatro para me se virar. Mas moral da história, eu ficava assim, ó, ligado 24 horas. Eu sabia que aquilo era o começo de uma nova oportunidade, como realmente foi. Estou te falando isso porque não sei o que tem dentro do seu coração. Não sei o que tem dentro de você, qual que é o fogo que te aquece dentro de você, que faz você explodir, que gera em você um combustível, que te motiva a sair da inércia e ir atrás do seu sonho. Sem ficar partilhando com um e com outro demais, pessoas de repente que não estão dispostas a contribuir com você, ou não acreditam em você, ou não acreditam na profissão. Mas se você acredita, se você acha que você tem coragem de regaçar as mangas e ir atrás, vai atrás do seu sonho. Mas aí o que aconteceu comigo naquele tempo? Fiz o curso, eu não tinha dinheiro, como eu te falei, de sobra para nada, eu fiz o curso e comecei, logo eu comecei na área, e aí, igual eu te falo, depois nós vamos com certeza ter mais oportunidade de falar sobre isso, e já tem 22 anos da área. Então, para mim, foi uma fase difícil naquela época. Eu estava passando por um momento difícil, igual eu te falo, sem emprego, sem dinheiro e sem estudo, quando logo com um filho para sustentar, não dava conta de cuidar nem de mim, ainda tinha mais um filho para sustentar. Mas eu não arredei o pé, eu regacei as mangas e fui à luta, e fui atrás. E ali eu peguei muito com Deus, fui com muita fé, muita oração, muita persistência, muitas noites sem dormir, pedindo a Deus que me desse sabedoria, e realmente ela veio. Só que não adianta você pedir a Deus sabedoria, pedir coragem, se você também não entrar em ação. Então, a primeira coisa que você tem que o quê? O desejo, depois você tem aceitação ou a não aceitação, e você tem que tomar uma ação. E foi exatamente isso que eu fiz. De repente, hoje, você que me fez a pergunta, você que tem uma pergunta realmente baseada nessa minha situação, pode estar vivendo alguma situação parecida. Nós estamos vivendo a situação no país, a crise está para muitas pessoas, ou praticamente para quase todo mundo. Não sei qual que é a realidade da sua vida hoje, da situação onde você está inserido hoje, da sua família, qual que é o apoio que você tem, qual que é o subsídio que você tem de suporte para ingressar em uma nova profissão. Mas uma coisa que eu te digo, sempre o melhor está por vir. Basta você querer, você acreditar, pôr a mão na massa e ir em frente. Então, mas vamos falar das vantagens e das desvantagens aqui de um garoto de 20 anos. As desvantagens é porque muitas vezes ele está confuso também ainda em muita coisa. Ele tem muita coisa pensando em fazer, se ele estuda, ou se já está na faculdade, ou se entra para uma faculdade, ou para um curso técnico, ou se sai de um emprego que de repente ganha pouco, não tem uma profissão formada, mas está ganhando uma empresinha, ganhando um pouco, dependendo que quer migrar, tem um sonho, mas de repente precisa desse dinheiro para se sustentar sua moto, ou seu carro, o que for, ou para tirar uma carteira, ou para pagar um curso, para concurso, ou de contar já tem filho, já tem família, tem garoto nessa idade, dependendo do lugar que já é pai, igual foi no meu caso na época. E ali você tem que medir muito a sua situação, o que você vai fazer para você não penalizar outra coisa, mas sempre você deve ter uma segunda opção, arriscar, apostar sempre no seu sonho. Com relação aqui ao de 47 anos, com certeza um homem de 47 anos, eu não estou nos 47 anos ainda, mas já estou galgando, estou lá, estou nos 40 e pouco. Então, o que acontece? Um cara de 47 anos, ele já tem por natureza uma grande experiência. Ele já passou por diversas experiências, talvez não por muitas empresas, dependendo do tipo de mercado que ele começou trabalhando, dependendo se ficou numa empresa por muito tempo, dependendo do tipo de emprego que ele exerce hoje no mercado, se está desempregado ou mesmo que não esteja o que for hoje, mas ele já tem uma grande experiência. Já conversou com diversas pessoas, já partilhou muito, já ouviu muito. O cara por si só já tem uma experiência grande. Ele precisa de olhar para dentro dele e ver qual que é a minha coragem, quais são os meus sonhos, qual que é o meu objetivo. O que eu consegui até aqui aos meus 47 anos? Por exemplo, se for um cara que trabalha para os outros. O que eu consegui até hoje trabalhando em empresas dos outros? Qual foi as vantagens e as desvantagens? Se eu tenho um sonho de empreender no meu negócio, quais são as vantagens e as desvantagens? O que eu vou ganhar e o que eu vou perder? Da mesma forma, é as duas situações, porque só para você ter o seu negócio também você tem que lutar, você tem que trabalhar, você tem que estudar sempre, você tem que aprimorar para você oferecer sempre o melhor que você pode para que as pessoas encontrem uma razão, uma satisfação de estar
no seu trabalho, de estar sendo servido e atendido por você. É uma missão assim fantástica, encantadora, de quando você cria um trabalho, você cria uma forma de encantar o seu cliente, que você seja lembrado por ele, que você seja uma pessoa que está apto não só fazer um corte de cabelo, fazer uma barba, que seja uma sobrancelha, o que for, uma coisa, mas que você seja um cara maduro, que você tenha uma ideia bacana, um papo legal, que você agrega isso junto ali ao seu trabalho, que você é um profissional diferenciado da massa do mercado. Você tem um cara enxuto, eu digo assim, um cara enxuto, um cara inteiro. Você não está naquela profissão porque não restou mais nada no mercado para você fazer, mas você é um cara bem relacionado. Isso é muito bacana, e você aproveita o de melhor do mercado e oferece também o de melhor que você pode. Então, é uma reciprocidade que sim encontra aí nessa altura do campeonato. Então eu digo para você, com 47 anos, você tem muitas vantagens por ter uma bagagem muito grande, da forma que você vem galgando aí na sua vida. Mesmo que você não trabalhou em grandes empresas, como eu falo, você por natureza só já comunicou, já compartilhou com muitas pessoas. Se você voltar no seu arquivo mental, você vai achar muitas coisas bacanas e também muitas coisas que você hoje não precisa cometer já no novo negócio. Com relação à desvantagem, um cara nessa idade, normalmente ele é mais conservador. O cara arrisca menos um pouco, dependendo da situação que ele está, dependendo do instinto de empreendedor que ele tem, tudo, ele arrisca menos. O cara fica um pouco com o pé meio atrás, pensando, poxa, dependendo do que eu vou fazer, dependendo, será que vale a pena investir tanto aqui? Será que essa profissão vai me dar essa possibilidade de alcançar o que eu quero? E nessa altura aí, o camarada já está num ponto aí de analisar melhor a situação. Então você tem condições também de ter opiniões mais formal, mais madura, projeto mais consolidado, de saber as variáveis do seu negócio. Você, por mais que você não queira arriscar tanto, mas você também já sabe, então, procurar formas de ver a viabilidade, se você leva jeito para coisa ou se não. Mas o cara de 47 anos está super jovem para fazer qualquer coisa, porque o problema não está na idade, está na sua mente. O que você acredita, que você acha que é possível, é você que vai dominar a profissão, é você que vai dominar a arte. Então, a idade não é o seu problema. Se você consegue manusear, se você não tem problema de deficiência nenhuma, não há problema nenhum disso. Então, é um mercado de inovação, vai aguçar sua mente a buscar novos conhecimentos, então é fantástico, eu digo para você que é muito válido nessa aí, uma fase de 47 anos, é muito bem-vindo para entrar para esse mercado. E é um prazer, com a minha pouca experiência de tempo aí, desses 33 anos dentro da área de barbearia, poder estar sempre respondendo algumas perguntas e poder ajudar com o que tem sido útil para mim até hoje, o que eu tenho dado certo para mim, com certeza é um grande prazer. Aqui o que eu falo nos meus vídeos não é uma verdade absoluta, é o que eu penso, é o que eu vivo, é o que eu acredito, é o que eu faço. Cada um tem o seu ponto de vista, cada um está vivendo uma realidade, cada um acredita numa questão, isso cabe aí o ponto de julgamento, o ponto de julgar a realidade de cada um de acordo com o que cada um acredita. Mas em cada profissão que você for entrar, independente seja de barbeiro, qualquer uma profissão no mercado, você deve analisar os critérios da mesma forma como eu falo aqui. Porque o mercado hoje ele é muito dinâmico, os meios de tecnologia hoje evoluem muito rápido. E as pessoas estão buscando projetos sólidos, as pessoas estão buscando profissionais comprometidos com resultados, coisas que levam você a mostrar maturidade pessoal, profissional, desenvolvimento, ter aquela desenvoltura de forma que você seja uma pessoa capaz de mostrar realmente e mostrar e agregar valor àquilo que você faz, somando realmente satisfação para a vida das pessoas. É isso aí. Se foi útil para você, não deixa de curtir aqui o vídeo, fazer as suas perguntas, fazer os seus comentários, compartilhar isso se foi útil para você, para que possa ajudar mais pessoas. E com certeza, no vídeo 3, nós vamos encontrar para falar aí das outras duas idades que falta aí para concluir os 3 vídeos, ok?